Oi, gente, tudo bem? Professor Jefferson falando com vocês. Hoje o nosso tema que a gente vai trabalhar um pouquinho são a separação das misturas. Aí, eu tô aqui com a apostila de vocês para a gente ir acompanhando. Então, hoje a gente vai ver o capítulo 5, certo? Que trata da separação das misturas, e também o capítulo 6, que é uma continuação desse assunto, separação de misturas. Beleza? Aí, o que acontece? O capítulo 5 da apostila de vocês, ele começa na página 195, certo? O título está escrito assim, ó. Como separar misturas heterogêneas, certo? Só fazendo um lembrete das aulas anteriores, a gente tem as misturas homogêneas e heterogêneas. Relembrando, misturas heterogêneas são as misturas que elas têm junção de substâncias, porém não há interação entre essas substâncias, interação por completo, ou seja, ficam fases aparentes. Lembra que a gente falou, misturas heterogêneas são misturas que formam mais de uma fase, 2, 3, 4, como água e óleo, água e areia, água e pedra, e por aí vai, certo? E as misturas homogêneas, que a gente vai ver no capítulo 6 ainda hoje, ela trata sobre a questão de você ter uma fase só. Então lembra, mistura homogênea são misturas onde as substâncias interagem por completo, formando uma única fase. Como, por exemplo, se vocês pensarem, vocês têm água com açúcar, água com sal, desde que eles estejam dissolvidos, beleza? Esse é o lembrete. Aí, o que acontece? No capítulo 5, ele trata de como a gente tenta separar, ou técnicas de separação para as misturas heterogêneas, ou seja, misturas que têm mais de uma fase. Então, na página 196 da apostila de vocês, apostila volume 1 de ciências, ele trata no item 2 sobre métodos de separação de misturas heterogêneas, beleza? Lembrando que o item 1 é só para lembrar como as misturas se formam, que eu acabei de comentar com vocês, um lembrete dos capítulos anteriores. Então a gente parte do item 2, métodos de separação de misturas heterogêneas, página 196, beleza? Bom, vamos lá. Aí, só um adiantamento. Se possível, assistam essa aula com a apostila em mãos para vocês irem fazendo marcações. À medida que a gente vai conversando, vocês vão lendo a apostila, ouvindo a videoaula e fazendo marcações específicas, certo? Ó, a primeira técnica que a gente tem de separação de misturas heterogêneas é a peneiração, que é utilizada principalmente para materiais sólidos, onde você tem a diferença de tamanho entre os materiais e você consegue separar com o auxílio de um material bastante conhecido, que é chamada peneira, beleza? Então, peneiração é usada para a separação de sólidos baseado no tamanho diferente. Então, por exemplo, se você usa uma peneira, materiais que são menores tendem a passar pela peneira, materiais que são maiores tendem a ficar retidos nessa peneira, beleza? Aí, seguindo, ainda na página 196 da apostila de vocês, lá em cima da figurinha, vocês têm a catação, que é uma técnica de separação de sólidos também, certo? De misturas heterogêneas, que ainda estamos falando, que você usa mãos ou pinças para conseguir separar os materiais. Então, a catação, o próprio nome já diz, você faz a catagem de materiais de acordo com a possibilidade de usar as mãos ou a pinça. Por exemplo, você está escolhendo feijão. Aí você pega os feijões bons e os feijões que são ruins. E você, com a mão mesmo ou com a pinça, você consegue separar os feijãozinhos que são bons e os feijãozinhos que são ruins, certo? Isso é a técnica de catação. Seguindo embaixo da técnica de catação, vocês têm a ventilação, certo? Que é uma técnica que consiste em você separar sólidos que têm densidades diferentes. Para quem não lembra, densidade é a relação entre a massa e o volume. Em linha geral, a relação do peso pelo espaço ocupado dos materiais, dos objetos. Como que acontece a ventilação? De modo simples. A ventilação você tem materiais que são mais leves e mais pesados. Se você assopra ou usa um aparelho que ventila esses materiais, os materiais mais leves tendem a ser carregados pela ação do vento e os materiais mais pesados tendem a ficar retidos mesmo com a ação do vento, certo? Então, ó, a gente tem a peneiração, certo? Que é o uso da peneira para separar materiais sólidos de tamanhos diferentes. Temos a técnica de catação, que você separa com pinça ou com as mãos os materiais que você deseja, como feijão, por exemplo, escolher feijão.
temos a ventilação, que baseada no peso ou na densidade dos objetos, você separa por ação do vento materiais mais leves dos mais pesados. Isso, estamos na página 196. Um pouquinho mais abaixo, na página 197, ele tem um outro item de separação de misturas heterogêneas, que é a separação magnética, certo? Embaixo dos clips coloridos que tem na apostila de vocês, na figura, na imagem, tem a separação magnética, que é uma técnica específica para separar materiais metálicos de materiais não metálicos. Geralmente, para você fazer a separação magnética, você usa ímã. Então, o ímã atrai materiais que são metálicos e deixa os materiais que são não metálicos. Beleza? Essa é a mais simples de todas. Logo abaixo, você tem a filtração. A técnica de filtração é um processo bastante conhecido, que até tem a imagem na apostila de vocês, é o ato de você fazer café. Então, quando você pensa em filtração, você já associa com um objeto, que é o filtro. Como que eu faço a separação de misturas heterogêneas através da filtração? Você tem um filtro que ele consegue separar substâncias líquidas de substâncias sólidas. Por exemplo, o ato de fazer café, você coloca o pó de café no filtro, coloca a água e a água tende a passar pelo recipiente, pelo filtro no caso, enquanto a parte do pó de café fica retida nas extremidades e no fundo desse filtro. Então, filtração é a separação de materiais sólidos e líquidos baseado num objeto chamado filtro. Lembra do processo de fazer café, que é um processo mais conhecido de vocês e acho que dá pra gente lembrar mais fácil disso, certo? Ainda seguindo embaixo, na página 197 da apostila de vocês, tem uma outra técnica que talvez não seja tão conhecida como a filtração, mas também é bastante utilizada, que é chamada de decantação. Isso está embaixo da imagem de vocês, do processo de fazer café, da figurinha. Ele fala assim, existe um método de separação de misturas heterogêneas chamado decantação. O que acontece? Essa técnica consiste em separar substâncias devido às densidades diferentes. Então, quando você pensa em decantação, você também pensa no peso em relação ao espaço ocupado também, que é a densidade dos materiais. Então, você separa objetos ou mistura, você tira as substâncias A, B e C e por aí vai, através do peso e do espaço ocupado por esses materiais. Ou seja, a densidade é influência para a separação no método de decantação, certo? Ao lado, lá na parte de cima, ele mostra para vocês como eu consigo separar, por exemplo, a água e o óleo, certo? Então ele mostra um processo de laboratório, uma técnica de laboratório que usam equipamentos um pouquinho mais sofisticados para você utilizar a tal da decantação. Mas em linhas gerais, que a gente precisa saber que ela é separada, ou seja, você separa substâncias através da diferença de densidade, beleza? Aí aquele aparato que está mostrado aí na apostila de vocês é para representar um aspecto de laboratório para usar a decantação. Mas lembrando que você pode usar em casa ou em qualquer outro processo mais simples, não precisa ser de laboratório, beleza? Seguindo embaixo dessa imagem, você tem uma técnica que é bastante utilizada também em laboratório, principalmente, que é a sifonação, que você usa o mesmo caráter da densidade, ou seja, a mesma base da decantação, só que você auxilia essa decantação, ou acelera essa decantação, com um processo chamado sifonação, que é o uso de um sifão, que ajuda a retirar as substâncias da mistura. Então você separa, você faz a decantação do modo mais acelerado, digamos assim. Beleza? Então, o uso do sifão para sifonação no processo de acelerar a decantação. Beleza? Embaixo da imagem, descendo um pouquinho, vocês têm em negrito a flotação, certo? Que ele fala assim, vou ler aqui rapidinho um pedacinho com vocês. Existe um método de separação de misturas entre sólidos e líquidos, que é conhecido como flotação, aonde o material sólido de menor densidade fica na superfície da água e o de maior densidade afunda. Assim, pode-se separar a mistura pela diferença de densidade entre os materiais. Então, quando você percebe, só para a gente ir fechando essa primeira parte, tanto a decantação, quanto a sifonação, quanto a flotação, elas usam o mesmo princípio, só que de modelos diferentes, de estruturas diferentes e caminhos diferentes. Porém, a ideia central é sempre a densidade. Então, quando você fala de decantação, é a relação da densidade entre os materiais
quando você fala da sifonação também, e quando você fala da flotação também. Só que os caminhos que a gente segue para fazer a separação baseada na densidade desses 3 itens são caminhos diferentes que resultam no mesmo objetivo, beleza? Então são bastante parecidos, só muda a estrutura básica. Bom, para a gente finalizando, a gente passa para a próxima página, que é a 198. Na página 198, ele fala de um item chamado a centrifugação, que é mais uma técnica de separação de misturas heterogêneas, certo? Depois do segundo pontinho, ele fala assim, ó: a centrifugação é um método de separação de misturas formada por materiais com densidades diferentes. Então também envolve a questão da densidade. Um exemplo básico de processo de separação de misturas através da centrifugação é a máquina de lavar, que tem uma opção chamada centrifugar. O que acontece? Quando você aciona a opção centrifugar, a máquina faz o seguinte: ela tem as roupas e ao lado das roupas, dentro da máquina, como vocês podem ver na imagem aí da apostila de vocês, tem aberturas. O giro das roupas faz com que a água, que é mais leve do que as roupas, seja empurrada para essas aberturas. Então a roupa ela seca através do ato de empurrar a água para fora, pela ideia da água ser mais leve do que as peças de roupas. Então o giro faz com que a água seja expulsa de alguma forma dentro da máquina e as roupas fiquem secas, beleza? Então centrifugação, processo de separação de sólidos e líquidos baseado na velocidade ou na ação de algum material, como por exemplo a máquina de lavar, de equipamento, certo? Bom, gente, ó, dessa primeira parte do capítulo 5 é isso, beleza? Então, para você separar misturas heterogêneas, vocês têm bastante técnicas, certo? São técnicas simples que podem ser feitas em casa, em indústrias ou até em laboratório, como a gente viu, e o intuito é tentar separar misturas com mais de uma fase, certo? E a maioria delas é baseada na densidade. Não todas, mas grande parte delas. Aí, a gente vai no capítulo 6 da apostila de vocês, que ele vai descrever um pouquinho sobre as técnicas de separação para misturas homogêneas, certo? Então, ó, capítulo 6, o título é Como Separar Misturas Homogêneas. Felizmente, para nós e para todo mundo, as técnicas de separação de misturas heterogêneas são bastante, mas as de misturas homogêneas são poucas. Na verdade, é uma técnica só. E essa técnica é chamada destilação, certo? Que ela está descrita na página 205 da apostila de vocês, certo? Embaixo da figura do alquimista, ele fala assim, ó: o processo de destilação simples foi muito usado pelos antigos alquimistas e até hoje é utilizado para separar misturas homogêneas entre solutos dissolvidos em líquidos. Para quem não lembra, soluto é uma substância que é dissolvida por um solvente, que é o que dissolve. Então, por exemplo, você tem água com sal. Como o sal ele se dissolve na água, o sal é o soluto e a água é o solvente. Então, o que dissolve uma substância, solvente. O que é dissolvido é o soluto, certo? Então, a destilação simples é usada para misturas homogêneas, onde você vai tentar separar solutos de solventes, beleza? Professor, como que eu consigo separar solutos de solventes na técnica de destilação simples? A gente usa um conceito que a gente já viu nos capítulos anteriores chamado ponto de ebulição. Então você fala assim, professor, o que é o ponto de ebulição? É o ponto que a substância sai do estado sólido para o estado gasoso, certo? Então, considerando, por exemplo, 2 líquidos, você pega a água e o álcool. Professor, como que eu separo a água e o álcool, que é uma mistura homogênea? Eu coloco os dois em um recipiente, certo? E essa estrutura do recipiente está descrita na página 206, certo? Esse aparato, ele mostra que tem um recipiente chamado balão de destilação. Esse balão você coloca o líquido, a mistura que você quer separar, e aquece essa mistura. A substância que tiver o menor ponto de ebulição, ela vai conseguir evaporar primeiro. Ela sai do líquido e passa para o gasoso. Essa substância que foi evaporada primeiro, ela é coletada em outro recipiente, como você está vendo na imagem aí, e você consegue deixar em um recipiente uma substância que tem um ponto de ebulição maior, certo? E no outro, uma substância que tem um ponto de ebulição menor, beleza? Então, em linhas gerais, o princípio que você usa para misturas homogêneas
é a destilação simples, onde você usa o ponto de ebulição para conseguir separar substâncias uma das outras, baseado na ideia de evaporar uma primeiro em relação à outra, certo? Em linhas gerais é isso. O que eu gostaria para a gente terminar agora? Assista essa videoaula, sempre com a apostila em mãos, marquem as informações importantes, as dúvidas, manda para o meu e-mail lá, tudo certinho, no Clipe Escola, ou no próprio e-mail direto, o meu e-mail pessoal, e tentem fazer os exercícios tanto do capítulo 5 quanto do capítulo 6, beleza? Depois a gente vai tirando as dúvidas à medida que vocês precisarem, e é só me chamar, beleza? Valeu, gente. Abraço.